Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para a nossa quarta aula da disciplina Trocadores de Calor. Hoje eu vou falar sobre o método da efetividade e NTU. A gente vai ver o que significa essa sigla. Vamos lá, deixa eu só botar aqui. Ok. Então, como a gente viu anteriormente, para selecionar um trocador de calor, que tem métodos adequados para cada análise que a gente vai fazer. Se a gente vai selecionar um trocador de calor que alcançará uma mudança de temperatura especificada, então eu sei qual é o ΔT que eu quero, e eu sei a, a taxa de fluxo de massa conhecida, daí eu vou usar o método que a gente viu na última aula, que é a da diferença de temperatura média logarítmica. Né? Não, eu não estou querendo dizer que um método é impeditivo de ser utilizado numa condição ou na outra. Né? A gente pode trabalhar com esse da média de temperatura logarítmica de forma iterativa para chegar na mesma solução que a gente vai obter através do método do NTU, da eficiência, efetividade e NTU. Para prever as temperaturas de saída dos fluxos de fluido quente e frio e um trocador de calor especificado, então aqui eu vou lá no catálogo, pego o meu trocador de calor, eu sei qual é o trocador de calor e eu quero prever daí as temperaturas de saída. É outra estratégia que eu vou usar, daí eu vou usar esse método. Aqui eu estou dimensionando o trocador no método da diferença de temperatura média logarítmica, dimensionando ele para o que eu quero. Nesse NTU eu vou ter ele e eu vou ver se ele vai dar conta. Eu vou ver quais vão ser as temperaturas de saída, daí eu vejo se são adequadas ou não. Ok? Então, vamos lá. O que é um resuminho do que eu falei, o método da diferença de temperatura média logarítmica é de fácil uso quando as temperaturas de entrada e saída são conhecidas. Eu estipulei em projeto isso aqui. E as temperaturas podem ser obtidas por um balanço de energia. Isso aqui também é fácil de se trabalhar. Meu MCP-ΔT ou a variação da entalpia, dependendo do que eu estou trabalhando. Daí o segundo tipo de problema é quando eu quero a determinação da taxa de transferência de calor e das temperaturas de saída dos trocadores, temperatura do quente e frio na saída, quando eu tenho a vazão máxima e temperatura de entrada prescrita. Então eu vou saber qual é o meu escoamento, meu M ponto, e eu sei qual é a temperatura dos dois fluidos entrando. E eu sei o tipo e tamanho do trocador. Eu vou lá no catálogo, eu vou na indústria, vejo no almoxerifado que eu tenho esse trocador de calor e eu sei qual é. Então a minha tarefa é determinar o desempenho de transferência de calor de um determinado trocador e se o disponível no estoque, o disponível no catálogo vai dar conta do trabalho. Então eu jogo ele lá e vejo qual é a temperatura de saída que ele vai me fornecer, certo? Para esse tipo de problema. Daí a gente vai usar esse método da efetividade INTU. Então esse método da diferença de temperatura média logarítmica, ele pode ser utilizado também, como eu falei, mas ele vai requerer procedimentos iterativos. Então eu vou ter que programar ele, jogar um valor, um chute inicial, fazer ele rodar até sair com o resultado final. Esse outro método é mais direto. Esse Case e London sugeriram em 1955 esse método chamado de efetividade INTU, que é a minha eficiência térmica e número de unidades de transferência. Então é Number of Transfer Units. Eu criei essa sigla, esse NTU, que vai representar esse número de unidades de transferência. Simplificou bastante a análise do trocador de calor. E eu vou baseado aí num parâmetro adimensional. Então a gente já viu que em análises térmicas a gente usa bastante números adimensionais, chamado de efetividade de transferência de calor. O que ele me representa, essa efetividade? É o quanto realmente é transferido, a Actual Heat Transfer Rate, a taxa de transferência real, pela taxa máxima possível. Essa taxa máxima possível a gente vai ver que é bem fácil, logicamente, de obter ela. Ok? Então eu vou ter uma relação entre esses dois parâmetros. Como a máxima é maior, isso aqui vai ser inferior a 1.
Então vamos lá. A taxa real de transferência de calor pode ser determinada dessa forma, né? O que, isso a gente já viu nas outras aulas, é o meu Czão, né? ΔT. E esse meu Czão é o meu M.Cp. M.Cp, né? Minha taxa de capacidade térmica do fluido C, que é o frio cold, ou o H, que é o hot, né? É o meu M.Cp. É a vazão máxima, né? E o calor específico. A diferença de temperatura máxima de um trocador de calor é a diferença entre as temperaturas de entrada do fluido quente e frio, né? Então, o meu fluido frio ele vai entrar na condição mais fria dele. Meu fluido quente vai entrar na condição mais quente dele. E eles vão trocar calor, então meu fluido quente ele vai sair numa temperatura abaixo da que ele entrou, e o fluido frio vai sair numa temperatura acima da que ele entrou, né? Independente se é trocador contra corrente ou corrente paralela, isso vai acontecer. O fluido quente vai resfriar e o fluido frio vai aquecer. Então, meu ΔT máximo representa isso, né? A diferença de temperatura do quente na entrada menos o frio na entrada. Esse é o meu máximo ΔT que eu tenho. Tá? Então, para obter a minha transferência de calor máxima, tá? Ela vai atingir o valor máximo quando o fluido frio é aquecido até a temperatura de entrada do fluido quente, né? Então, meu fluido frio esquentou até chegar na temperatura de entrada do quente, ou o fluido quente é resfriado até a temperatura de entrada do frio, né? Então, a temperatura de saída de um deles atinge a temperatura de entrada do outro, né? Ou o frio atinge na saída dele a de entrada do quente, ou o quente atinge, né, em sua saída a de entrada do frio. Isso só acontece simultaneamente se eles possuírem a mesma capacidade térmica. Meus Czões forem iguais, né? Meu M.Cp for igual de um para o outro. Senão, o fluido com a menor taxa de capacidade térmica sofrerá a maior variação. Então, a gente vai ter que o meu Q máximo é baseado nessa taxa mínima, porque a menor taxa de capacidade térmica vai sofrer a maior variação de temperatura. Então, quando elas não são iguais, o meu Q máximo vai se basear nessa taxa de capacidade térmica mínima. Ela vai ser a menor entre o hot ou o cold, né? Entre o frio ou o quente aqui. Então, eu vou fazer uma análise, né, do meu M.Cp para o quente, para o frio, vejo qual é o menor, esse vai ser o meu C mínimo. Eu vou jogar aqui, ok? Daí eu tenho vezes o meu ΔT, que é a entrada do fluido quente menos a entrada do fluido frio. Daí eu consigo achar o meu Q máximo. Aqui um exemplo, vamos determinar a máxima taxa de transferência de calor para essa condição. Eu tenho óleo entrando quente a 130 graus, né? Que vai ser minha temperatura, o hot in M ponto, 40 kg por segundo, né? Meu CP, H, 2,3 kJ kg Kelvin. Meu temperatura cold in 20 graus Celsius. Meu M ponto da água 25 kg por segundo, né? A água fria entrando no outro lado do trocador em contracorrente. E meu CP frio 4,18 kJ por kg Kelvin. Então, primeira coisa, eu obtenho minhas taxas de capacidade térmica para o fluido frio e para o fluido quente. M.Cp. Então aqui eu tenho, confiram sempre as unidades, hein, pessoal. Isso é questão de alguns segundos que vocês vão ter um trabalho a mais e pode evitar um erro. Né? Dá para saber se errou ou não só olhando as unidades, boa parte das vezes. Tem que ter uma coerência, né? Então eu acho as minhas taxas de capacidade térmica, né? No caso, qual que é a menor? Não? Vai ser a do fluido quente, 92 kW por Kelvin. Depois eu faço o meu ΔT máximo. Meu ΔT máximo vai ser a variação da temperatura quente na entrada menos a temperatura fria na entrada, né? 130 menos 20, 110 graus.
Depois eu acho meu Q máximo, CP ΔT, né? CP, MCP, né, que seria o meu Czão, mínimo vezes o ΔT máximo. Então, esse é o meu Q máximo, ok? Daí eu posso comparar com achar a efetividade comparando com o meu Q real, né? Fazendo balanço. Então vamos fazer um exemplo aqui. Água fria entra em um trocador de calor contra a corrente a 10 graus, com uma taxa de 8 kg por segundo, né? Onde é aquecida por um escoamento de água quente que entra no trocador a 70 graus, com uma taxa de 2 kg por segundo. Considerando que o calor específico da água se mantém constante a 4,18 kJ/grau-Celsius, determinar a taxa de transferência de calor máxima e as temperaturas de saída do escoamento para este caso limite. Bem parecido com o que a gente fez antes, né? Vamos só fazer um exemplo. Ok, aqui eu já botei os valores, pessoal. Vamos lá, minhas taxas de capacidade térmica, né? A quente e a fria, vão ser MCP. Tá? Aqui é o C minúsculo, né? O C anterior aqui é maiúsculo, esse aqui é maiúsculo e o depois é minúsculo. Então, para o meu fluido frio, vai me dar 8 kg por segundo vezes 4,18. Isso aqui vai ser 33,4 kW por grau Celsius. E o do vermelho vai ser 8,36 kW por grau Celsius. Então, quando eu vou querer chegar na máxima, qual que eu vou usar? Né? Eu vou precisar daí ter um C mínimo. Esse vai ser quanto? Meu quente, né? C hot. Que vai ser 8,36 kW por grau Celsius. Ok? Então, a máxima taxa de transferência de calor vai ser baseada nisso e na diferença das temperaturas das duas entradas, né? Então, meu Q máximo vai ser igual ao meu C, minha taxa de capacidade térmica mínima, vezes a temperatura quente na entrada, vamos colocar o I, né, que a gente está usando o inglês aqui, in, menos temperatura frio na entrada. Isso vai me dar 8,36. Não vou colocar as unidades, depois vocês colocam. Vocês cuidem disso. Menos 10, 70 menos 10. Isso vai me dar 502 kW. Ok? Essa é a minha taxa máxima. Eu pedi outra coisa também, né? Eu pedi as temperaturas. Né? Essa taxa ela pode ser obtida quando? Fazendo uma análise aqui, mais uma brincadeira, né, de lógica. Né? Quando que isso vai acontecer? Né? Essa é a taxa máxima possível quando eu tenho um contracorrente com uma área de transferência infinita, entendendo? Ao infinito, né? Sem considerar perda de carga e outras irreversibilidades. Deixa eu só conferir se está gravando isso aqui, se não, isso. Tá. Então, eu tenho nesse caso limite isso acontecendo. Né? Vamos agora ver as temperaturas na saída. Pessoal, uma discussão assim para pensar, né? A gente tem que o nosso delta T máximo, que é isso aqui, né? Ele é de 60 graus Celsius. Então, eu tenho que a minha temperatura, não estou olhando para as taxas de capacidade térmicas, estou olhando só para o ΔT máximo. Eu tenho que a minha temperatura fria, né, ela não pode aquecer mais do que 60, né? Então, o máximo que ela poderia chegar seria 70, e a minha temperatura quente não pode esfriar mais que 60. Então, o máximo que ela poderia chegar é 10, que são os limites dessas temperaturas. Né? Isso aqui é bem claro, assim, bem óbvio. Né? Mas não é isso que vai acontecer nesse caso, mesmo com transferência de calor máxima, né? Por causa dos Cs serem diferentes. Então, o que a gente vai ter? A gente tem que o nosso Q, que é o meu Q máximo, né? Eu estou analisando esse caso máximo, igual ao meu C maiúsculo, cold vezes a variação das temperaturas frio.
out, né, chamar de entrada, saída, menos TC in. Né, a quente saída menos a quente fria aqui. Se eu isolar tudo, eu isolo para obter a minha temperatura que eu quero é a da saída, TC out, isolo ele, jogo o resto, né? E eu vou ter que ele vai sair a 25 graus Celsius. E mesma coisa eu vou fazer para o quente. Saída menos a temperatura quente na entrada. Isolo para resolver pro meu quente na saída. E eu vou ter 10 graus. Então notem que eu consegui obter essa temperatura do quente na saída igual a do frio na saída. Né, que essa daqui é a minha temperatura frio na saída. Mas a do frio na saída foi só 25, não chegou a 70. Isso por quê? Por causa dessa diferença aqui, né? Das vazões máxicas. Se eles fossem iguais, se minhas taxas fossem iguais, meus Cs maiúsculos fossem iguais, eu ia ter as temperaturas coincidindo, né? Da saída do quente ia ser igual à da entrada do frio e a da saída do frio igual à da entrada do quente. Se o meu M ponto e CP fossem iguais ou proporcional para dar essa taxa igual. Né? Nesse caso, o meu CP é igual e as taxas não. Então, eu tenho essa proporção aqui, né, de 4 para 1. Então, para cada grau de um, eu tenho 1/4 do outro variando. Né? Então, eu não vou conseguir chegar com a minha temperatura fria na saída a 70 graus, porque a minha vazão do frio é muito alta. Eu teria que reduzir essa vazão para ele conseguir aproveitar toda essa taxa de transferência de calor. Espero que isso tenha ficado claro, se não dê mais uma olhada com calma nas equações para entender o que está acontecendo. Ok? Então vamos seguir. Falando agora da efetividade, né? Se eu determinei o meu Q máximo, que para isso eu preciso, deixa eu trocar a cor aqui, eu preciso saber as temperaturas de entrada dos fluidos e as vazões máxicas, que daí nesses problemas geralmente já vão ser especificadas, né? Se eu tiver a efetividade do trocador, eu consigo achar o meu Q real. Né? Então esse é o parâmetro aqui que a gente vai tirar de alguma tabela, né? Então, se eu souber efetividade, a taxa real pode ser determinada. Efetividade depende da geometria desse trocador, assim como o arranjo do escoamento, se é contracorrente ou se é, né, um paralelo, ou se tem alguma outra configuração. Né? Então, eu posso trabalhar dessa forma. Se a minha taxa de capacidade térmica for a mínima, for a do fluido frio, eu vou colocar aqui no meu máximo, né, vai ser a do fluido frio, que é isso aqui, né? Ó, mínimo, temperatura quente na entrada, menos temperatura fria na entrada. Temperatura quente na entrada, fria na entrada. Esse aqui é o meu Q máximo. E o meu Q real, daí eu faço ele em razão ao meu frio. Né? Eu poderia usar o quente aqui ou o frio. Isso aqui é o meu Q real. Se o meu trocador ele é perfeitamente isolado, só tem os dois fluidos, ele está trocando calor só de um fluido com o outro, então, independente do que eu usar ali em cima, né, ou do quente ou do frio, vai dar o mesmo a taxa de transferência de calor, né? Só porque como eu estou trabalhando com o frio sendo o mínimo, eu vou organizar as minhas equações para usar o frio em cima também. Que daí eu consigo cortar as taxas de capacidade térmica, né? Só porque daí aqui eu vou ter o frio na saída menos o frio na entrada. Daí eu chego nessa relação, ok? Se a minha taxa de capacidade térmica for a do quente, a mínima, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui embaixo fica igual, porque é a definição, né? C mínimo do meu Q máximo, C mínimo, quente na entrada menos frio na entrada. Mas em cima daí eu resolvo em função do meu quente, que daí eu consigo cortar. Né? Vocês veem que esse Q é igual a esse Q. Eu só escolhi qual usar, porque o Q do frio é igual ao Q do quente. Né? O que está saindo do quente para o frio é a mesma coisa que está chegando em termos do ponto de vista do frio, né? Então dá na mesma. Só porque daí eu consigo chegar numa relação de temperaturas diferentes, né? Aqui em cima é frio na saída, menos frio na entrada. Aqui é quente na saída, menos quente na entrada. Por essa diferença aqui, né? Ok?
Equação desenvolvida no método da diferença de temperatura média logarítmica, não sei se vocês lembram dessa daqui, eu vou trabalhar com ela daí. Então o que eu vou fazer? Né? Isso aqui eu vou trabalhar um pouco com ela para transformar em termos de taxa de capacidade térmica, né? Só trabalhar na própria equacionamento, né? E eu vou fazer esse equacionamento também em relação a esse meu Q, né? Aqui é o meu Q frio, aqui, e aqui é o meu Q quente. Um é igual ao outro, né? Só que agora eu vou isolar em termos de temperatura quente na saída e as taxas de capacidade térmica. Só trabalhei um pouquinho com a equação, rearranjei ela. Daí se eu substituir essa na de cima, essa daqui a gente já desenvolveu na última aula, e essa daqui é só um equacionamento diferente da conservação da energia. No caso desse trocador de calor, né, isolado, e todas as considerações a mais. Trabalhando um pouquinho mais nisso aqui, né? Esse equacionamento, depois se vocês tiverem interesse, vocês façam aí o passo a passo. Eu só vou mostrar o resultado. Eu chego nisso aqui, né, que pode ser simplificado dessa forma, ok? Manipulando a definição da efetividade, que tem os Qs, né? Eu tenho esse aqui, Q por Q máximo, né? Eu posso trabalhar ela para chegar nessa condição, ok? Tem essas variações das temperaturas, é igual a minha efetividade, meu C mínimo sobre o C frio aqui, ok? Então eu tenho esse resultado aqui para escoamento paralelo. Minha efetividade para paralelo vai ser 1 menos, daí esse equacionamento exponencial, né, do UA de superfície, CC, abre parênteses, 1 menos, né, a razão entre o CC e o CH. Né? Então, isso veio desse equacionamento, né, do que a gente já chegou antes aqui, pelo método da diferença de temperatura média logarítmica. Isolei meu Q, quer dizer, trabalhei com o meu Q, igualando a taxa de transferência de calor entre os dois escoamentos. Né? Depois eu manipulei para a definição da efetividade. Né? Daí, jogando aqui para cima, eu tenho isso aqui, né? Escoamento paralelo. A gente vai olhar agora, a gente está olhando só para o escoamento paralelo. Né? Se eu usar o CC ou CH como C mínimo, né? As ambas vão apresentar o mesmo resultado, eu posso expressar isso de uma forma mais conveniente, que é o final. Né? Minha resolução final aqui. Minha efetividade para escoamento paralelo, eu vou usar esse equacionamento. Eu preciso identificar qual é o meu mínimo, qual é o meu máximo. Ok? Para usar. Então, eles não dependem se o fluido é o fluido quente ou frio. Só depende qual é o menor e qual é o maior. Daí eu uso nesse equacionamento. Ok? Para escoamento paralelo. Agora a gente entra nessa definição do número de unidades de transferência, né? O number of transfer units. Ok? A relação entre as efetividades dos trocadores de calor normalmente envolvem um grupo adimensional, que é esse aqui. É UAS sobre o C mínimo. Então, a gente vai chamar essa quantidade de número de transferência de unidade. Número de unidades de transferência, né? NT1. Ok? Então, a gente está chamando isso aqui desse parâmetro adimensional. Né? Porque isso aqui a gente viu que aparece aqui. Né? Então, geralmente, as efetividades vão ter esse parâmetro dentro. Então, esse NTU ele é proporcional à minha área da superfície. Para valores especificados de U e C mínimo, né, o valor do NTU é uma medida da área de transferência de calor. Então, se o meu NTU for maior, se eu tenho esse U, o coeficiente global de transferência de calor, fixado para o tipo de trocador e os tipos de fluido, né, e o meu C mínimo fixado também pelo meu M ponto CP, quanto maior o NTU, quer dizer que eu tenho uma área de trocador maior. Né?
e quanto menor, vice-versa. Outra coisa que é conveniente de se trabalhar em termos de trocador de calor é definir como a quantidade adimensional chamada de razão de capacidades, que é o meu C, minúsculo daí. É o meu C mínimo sobre o C máximo. Ok? São só formas de simplificar, né, pessoal? São parâmetros adimensionais que a gente está criando aqui em forma de simplificar. Pode ser demonstrado que a efetividade de um trocador de calor é uma função do número de unidades de transferência e da razão de capacidades. Então, a gente está analisando que a minha efetividade do trocador ela é função do Q, do NTU e do Czinho. Função desses dois parâmetros. Ok? Então, essas relações foram desenvolvidas para um grande número de trocadores. Né? Aqui o número acho que entrou na frente da câmera. Depois eu tenho que arrumar isso aqui. Então, vamos apresentar os resultados. Aquele desenvolvimento é só para chegar nisso aqui, pessoal. A gente tem aqui do paralelo, que foi o desenvolvimento que a gente chegou. Voltem naquele slide e comparem que aqui, onde eu tenho o NTU, eu tinha esse UAS sobre C mínimo, e onde eu tenho agora o Cs, eu tenho esse C mínimo sobre C máximo. Ok? Nos casos. Então, eu tenho essa efetividade para o caso de escoamento paralelo, contracorrente, eu tenho esse equacionamento, e eu tenho os equacionamentos para os subsequentes aqui, né? Para casco e tubo, né? Com um passe no casco e 2, 4, 8 no tubo. Escoamento cruzado, né? Um passe único, com os dois fluidos sem mistura, né? Que é quando eu tenho aquelas divisórias, eles estão bem encaminhados nesse tipo de escoamento. Ok? Então eu tenho aqui para o mesmo caso, mas quando o C máximo faz parte, ele passa pelo trocador cruzado misturado, né? E o C mínimo sem mistura e vice-versa. E todos os trocadores de calor, quando eu tenho esse C igual a zero, eu vou ter essa relação. O que acontece quando o C é igual a zero? A gente vai ver nas análises seguintes. Né? Então, eu também posso tirar esse parâmetro dos gráficos. Tem duas formas de obter. Eu posso vir aqui jogar no equacionamento, tá? E chegar no resultado. Então, eu vou pedir para vocês, provavelmente na lista que eu fizer, eu vou pedir para usar o equacionamento. É mais seguro, né? Não tem um erro de ler no gráfico. Mas se eu pedir também entregar o gráfico, vocês podem obter daqui, né? Então, aqui eu tenho essas curvas de C mínimo por C máximo, né? As minhas curvas de C. Aqui o número de unidades de transferência, o NTU, no meu eixo X. Então, o meu eixo X é o meu NTU. Minhas curvas rosa aqui são o meu Czinho. Eu tenho um tipo de trocador de calor. Eu faço o cruzamento entre os dois. Por exemplo, NTU 3 e o Czinho 0,5. Eu jogo aqui e obtenho daí, mais para cima, né, a minha efetividade que eu vou usar. Com a efetividade, o que eu vou fazer? Eu calculo o meu Q máximo. Isso é fácil, a gente fez no exercício, né? E eu acho o meu Q real multiplicando pela efetividade. Né? É bem simples. Aqui eu tenho para os outros tipos de trocador. Né? Se eu tenho um trocador de um passe no casco e múltiplos passes no tubo, né? Múltiplo de 2. Ou 2 passes no casco e múltiplos de 4 nos tubos. Eu vou usar gráficos diferentes. Se eu pedir para usar o gráfico, indiquem qual usaram. Né? Coloquem um print aí junto. E aqui eu tenho quando os dois fluidos são não misturados, e aqui quando um é misturado e o outro não. Né? Então vocês lembram que eu tenho essas guias aqui nesse trocador de calor cruzado para dizer se é cruzado ou não, se é misturado ou não. Né? Então aqui eu tenho o fluido mixed e aqui unmixed. Né? Okay. Algumas considerações, né, interessantes da análise.
O valor da efetividade varia de 0 a 1, como eu falei, é menor que 1, né? Porque sempre vai representar 1 em relação ao meu Q máximo. Ela aumenta rapidamente com o NTU para valores pequenos, cerca de 1,5, vamos ver aqui, ó. Até aqui, até essa linha, ele aumenta rapidamente, ele tem uma inclinação alta. Mas depois ele vai aumentando devagar para valores maiores, sendo a utilização de um trocador de calor com grande NTU, portanto, que representa grandes dimensões, né, pode não ser justificada economicamente. Então, se eu tenho um trocador de calor muito grande, talvez ele não seja economicamente viável, porque daí eu vou ter que ter toda a parte de bombeamento maior, né, a área de trocador de calor muito maior, e ele não vai ser mais tão efetivo, né, em relação a um pouco menor. Meu NTU vai mudar bastante, vai aumentar, né? Como a gente viu, o NTU para as mesmas condições de U e C mínimo, ele está representando só o quanto que a área está aumentando. Então, eu vou ter que aumentar bastante a área de trocador de calor para ter alguma variação significativa aqui na efetividade. Né? Para um dado NTU, a vazão de capacidade C, né? O trocador de calor contra corrente tem a maior efetividade, seguindo de perto pelo trocador de escoamento cruzado, com ambos fluidos sem mistura, e os menores são para o escoamento paralelo. Como a gente já imaginava, né? O contracorrente ele vai ser o mais eficiente, aí ele vai ter a maior efetividade para o mesmo C, para a mesma curva de C e para o mesmo NTU, e o paralelo vai ter a menor. Ok? A efetividade do trocador de calor é independente da razão de capacidade C para valores inferiores a cerca de 0,3. Então, isso aqui a gente olha pelo gráfico, né? Eles são todos meio próximos. O valor da razão de capacidade varia entre 0 e 1. A efetividade é mínima quando as taxas são igual a C igual a 1. Olha aqui. C igual a 1, ele tem a curva mínima aqui. E máxima para C igual a 0. Então aqui eu tenho a minha curva máxima. Ok? Né? Aqui é só falei, né, que quando são iguais são isso é igual a 1 e ela é mínima para ser igual a 1. No caso dele tendendo a 0, corresponde que o meu C máximo tende ao infinito, né, se eu olhar a relação do C. E ele é obtido num processo de mudança de fase. Ok? Daí nesse caso eu vou usar essa efetividade aqui. Então vamos fazer uma análise aqui das curvas, né? Coloquei algumas curvas no mesmo. Então aqui eu tenho contracorrente, aqui eu tenho cruzado sem mistura e aqui o paralelo, né? Então se eu pegar o mesmo NTU e essas são para o mesmo Czinho, né? Curvas de C igual, mesmo C, mesmo C, mesmo C. Eu vou ver que o que tem a maior efetividade é o contracorrente. Ok? E quando eu tenho a ebulição ou condensação, né? Eu vou ter essa mesma Ezinho para todos. Meu C é 0. Ok? Vocês podem daí jogar na equação C0, né? Ver se bate com isso. Outras considerações, né? Uma vez que as quantidades C e NTU foram avaliadas, a efetividade pode ser determinada a partir do gráfico ou da relação, né, das equações para aquele tipo de trocador de calor. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu acho minha taxa de transferência real, né, e as temperaturas de saída. Né? Quando todas as taxas de entrada e saída são especificadas, o tamanho do trocador pode ser determinado usando esse método. Alternativamente, ele também pode ser determinado a partir do método NTU. Né? Daí eu vou determinar primeiro fazendo a efetividade e depois usando a equaçãozinha ali do NTU para achar a área. Né? Eu posso encontrar também. A gente vai fazer alguns exercícios que comparam os dois. Né? Eu pedi um na lista, se eu não me engano. Aqui tem algumas... Eu preciso daí usar a relação adequada do NTU. Opa, deu uma piscada aqui na luz, pessoal. Tomara que eu não tenha perdido toda a gravação, mas vamos terminar aqui então.
Então eu tenho que usar a relação adequada para o NTU, considerando cada tipo de trocador. Daí eu tenho aqui, né, as relações. Então eu posso fazer o caminho inverso usando depois essas relações para encontrar, né? Mesma coisa que eu queria no outro caso, que daí seria, por exemplo, a área do trocador. Eu posso usar isso aí. Então vamos fazer um exemplo. O óleo quente deve ser resfriado com água em um trocador de calor com 1 passe nos cascos e 8 passes nos tubos. Então a gente já sabe qual é a relação, qual é o tipo de trocador, né? Os tubos são de paredes finas e feitos de cobre com diâmetro interno de 1,4 centímetros. O comprimento de cada passe é de 5 metros e o coeficiente global de transferência de calor 310 watts metro quadrado graus Celsius. A água escoa através dos tubos com uma taxa de 0,2 kg por segundo e óleo através do casco com uma taxa de 0,3 kg por segundo. A água e o óleo entram com temperaturas respectivas de 20 e 150 graus. Determinar as taxas de transferência de calor no trocador de calor e as temperaturas de saída. Então eu quero saber a taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída. Vamos dar início então. Ok, então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer, né, que a gente já viu nos outros? Vamos achar os meus Cs. Então vamos lá. Meu CH é igual a M.HCPH. Isso vai me dar, eu só vou colocar os valores, depois vocês colocam as unidades todas, fazem as contas, né, conferem. 0,639 kW por grau Celsius. E o meu CC code, né, vai ser M.C CPC. Isso vai dar 0,836 kW por grau Celsius, ok? Eu já posso encontrar também o meu C minúsculo, né, meu Czinho, que é a relação entre o C mínimo sobre o C máximo. Né? Então eu pego o meu C mínimo aqui, meu C máximo aqui, e eu jogo e chego na relação de 0,764. Eu vou usar isso aqui depois, que vai ser a minha curva do gráfico. Se eu usar o método gráfico. Ok? Então essa é a curva. Agora a gente vai achar o meu Q máximo. Deixa eu trocar a cor aqui para não ficar misturado. Meu Q máximo. Como é que vai ser o meu Q máximo? Vai ser o meu C mínimo vezes o ΔT, que são entre os dois fluidos, né? A diferença na entrada dos dois. O THI menos TCI. Os dois na entrada. O quente na entrada menos o frio na entrada. Isso vai me dar, né, aqui eu tenho 150 e aqui eu tenho 20, né, só para não se perderem, 83,1 kW. Ok? Tendo isso, agora eu posso achar, vamos para a área, né? A área, na verdade, eu acho com o que foi dado. Né? Então, minha área de trocador de calor, a área de superfície, vai ser N vezes π dl. Né? O número de trocadores de calor são 8, né? Que vai ser pelo desenho aqui, né? 8 passes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Aqui. E eu tenho o comprimento L. Daí eu tenho os diâmetros, tem tudo que foi dado, né? Então vai ser 8. Esse eu vou escrever para não se perderem. 0,014 metros vezes 5 metros. Isso vai me dar 1,76 metros quadrados. O U foi dado e o C mínimo eu tenho. Logo eu consigo achar o meu, vou dar a cor de novo, NTU, que é igual ao meu U, área de superfície, sobre o C mínimo. Ok? Então, isso vai dar um valor de 0,854. Eu vou lá no livro, no Sandel, na figura 1126C, que é o correspondente a esse trocador de calor, e eu vou encontrar daí a minha efetividade. Vamos ver quanto que vai dar. Eu vou lá, voltando aqui.
eu vou aqui, o meu NTU, deixa eu só ver se tá gravando. Meu NTU vai ser aqui abaixo de 1, né? Vai ser 0,80 e poucos, 0,85. E o meu C vai ser 0,70 e alguma coisa aqui, 70 e... deixa eu ver, 76, né? Então eu encontro aqui a minha efetividade, aproximadamente aqui, né? Vamos escrever já lá na frente. Ela vai ser aqui aproximadamente 0,47. Meu Q, então, vai ser igual a efetividade, Q máximo. Isso é 39,1 kW, né? É menos, porque eu tenho uma efetividade real do trocador. Agora, se eu quero achar qual é o meu Q, a variação da temperatura, eu escolho, daí, por exemplo, o frio. Eles vão ser iguais, né? Mas o que vai mudar aqui é o meu CC, delta T do C. C da saída, menos temperatura fria na entrada. Isso vai me dar uma temperatura na saída do frio de 66,8 graus Celsius. E eu vou fazer a mesma coisa para o quente. Isso vai me dar uma... Opa, isso aqui não é o que, né? Então vamos deixar bem claro o que é. Temperatura fria na saída, igual a 66,8 graus Celsius. Vou fazer a mesma coisa para achar minha temperatura quente na saída, que vai ser igual a 88,8 graus Celsius, ok? Então é bem tranquilo, bem simples esse exemplo, né, gente? Estamos aqui na nossa aula 7, semana 7, né? Sobre o método da efetividade. Daí depois vamos ver só, falta ver aqui o fator de incrustação e princípios de projeto, né? E eu vou colocando as listas e fazendo os exercícios com vocês nas aulas de exercício e síncronas, para a gente se preparar para a nossa segunda avaliação, mas já estamos terminando o conteúdo dessa disciplina. Então é isso, gente, até a próxima.